O dólar hoje também iniciou com um aumento e ele chegou a 5,15 para compra e venda. A elevação é resultado daquela influência do mercado externo, da expectativa de juros ali em alta, né? E também da saída de divisas internacionais do país. O aumento semanal do dólar já chega a 3%. E como é quinta-feira, é dia de mercado, vamos falar com Pedro Carvalho. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os amigos do Sucesso no Campo. Estamos, vivendo uma semana com o dólar em alta e é o que tem provocado uma melhora nos preços da soja e do milho no Brasil. Hoje, nesse momento, como você acabou de falar, o dólar abriu em alta e já está a 5,17,6. 5,176, o que é um valor bem alto para o ano e tem impactado bastante positivamente tanto no preço da soja quanto no milho no Brasil. Bom, só para eu fazer uma pontuação aqui, o Pedro tinha falado que o dólar chegaria a 5,15. Então, Pedro está dentro das suas estimativas já, que você colocou isso aí recentemente aqui no programa, né? E a gente, nesse momento, você acha que o produtor já precisa ficar de olho, atento para fazer as suas negociações, começar aquele escalonamento? Com certeza, Fabélia. Na última semana, nessa semana com o dólar puxando para cima da casa dos 5,15, a gente tem recebido bastante demanda de produtores falando, olha, e agora? Será que o dólar vai para 5,50 ou é a hora de eu garantir a minha trava e tudo mais, principalmente pensando na safra do ano que vem? O que a gente tem recomendado, e eu sempre falo que é uma posição muito difícil, porque conselho, se fosse bom, não era de graça, né? A gente cobrava, mas a minha visão é de que o dólar pode ainda continuar a subir, apesar de eu achar que o 5,15 é o nível que deve manter até o final do ano, em torno desse valor, né? Mas a gente vê que o preço da soja em geral não está um preço tão ruim para travar quando você fala em custo de produção, tá? O que a gente vê também é que grande parte não, em torno de 30% da produção do ano que vem já está travada, seja ela em barter ou para realmente precificar a venda da soja, o que é um volume maior, bem maior do que o ano passado, nessa mesma época do ano passado, mas a gente tem que prestar atenção em alguns pontos que são importantes. Na minha perspectiva, eu falei 5,15, acredito que deve manter em torno desse nível até o final do ano, mas a gente pode ter alguns picos no dólar que podem trazer oportunidades. Ou seja, o que eu estou falando? O dólar a 5,30, por exemplo, até o final do ano, é uma possibilidade hoje. E a gente pode falar um pouquinho mais disso depois. Por outro lado, se a gente tiver uma safra no Brasil do jeito que em torno de acima de 160 milhões de toneladas de soja, o Chicago deve continuar abaixo dos 13 cents, deve manter aí o 13 cents como um teto. E a gente tem que ficar muito de olho nos prêmios nos portos no Brasil por causa do problema logístico que nós temos. Então, eu
recomendo e vejo que é o que os produtores mais profissionalizados têm feito, é de travar o custo de produção nos níveis que nós estamos, porque é um risco que eu vejo que não vale a pena correr nesse momento. Ano passado a gente aprendeu, né, com a soja na alta, de que não travar os custos de produção é um grande prejuízo. Muita gente, infelizmente, tomou prejuízo por causa disso. Então, esse ano o que eu falo é, trave o seu custo de produção. O real ante o dólar está dando oportunidade. Quem comprou adubo há 2, 3 meses atrás, comprou um adubo, abre aspas, barato, relativo aos últimos anos, e pode conseguir, com esse custo de produção, travando a soja agora, que aí na região de Jataí, Mineiros, Rio Verde, deve estar em torno de R$110, R$112 para 2024, como uma boa opção. Você falando ainda em barter, a TAG aqui, representada pelo Jorge Mesquita, tem a condição de fazer essa negociação em barter, Pedro? Sim, Fabélia, nós temos essa opção, fazemos isso em conjunto com a Raiz, que é a empresa, né, a revenda do Jorge, e temos algumas condições que são muito favoráveis, inclusive alguns parceiros aí da região fizeram barter com a gente, nós acredito que oferecemos uma condição de taxa de juros muito interessante e, né, conseguimos ser bem competitivos porque a gente, além de fazer o barter, a gente consegue liberar o dinheiro para o produtor, para ele fazer a compra, né, ou usar da melhor maneira possível. Bom, a gente volta a falar na semana que vem, acompanhando todo o mercado e também as cotações do dólar aí para a gente ver se continua nessa crescente, se ele estabiliza ou se vai ter queda. Momento, então, é a informação, orientação, faça escalonamento. Exatamente, Fabélia. Faça escalonamento, não é momento de tomar risco e, mais uma coisa que a gente não falou, eu acho super importante, o milho. Milho está se mantendo já há mais ou menos 3 meses no mesmo patamar. Tomem cuidado, porque novembro, dezembro é época de limpeza de armazéns e a safra de soja está vindo lá em janeiro. Então, pessoal que ainda tem milho para vender, que ainda está segurando, vamos pensar nisso, porque base Porto de Santos, Paranaguá, o milho continua aí na casa dos seus R$64, R$65. Temos que tomar cuidado porque o milho dos Estados Unidos vai entrar no mercado e isso pode trazer uma pressão. Então é isso. Um abraço e até semana que vem.